Então, vamos pensar, como muito tem se proposto aqui, vamos pensar na experiência do paciente, vamos colocá-los efetivamente no centro. Vamos pensar como ele busca uma informação, como ele consome uma informação e um conteúdo durante a sua jornada de atendimento. Imagina quantas dúvidas esse paciente, esse cuidador, esse espectador tem quando está num ponto de cuidado. Então, vamos entender como que ele está, como ele chegou naquele ponto de cuidado, no seu hospital, na sua clínica. Primeiro, muitas vezes ele buscou uma informação na rede social, na internet, com amigos, né? Ele agendou um atendimento por telefone, por WhatsApp, pelo plano, por telemedicina, de forma que for. Ele chega ao hospital, depois ele vai para a recepção. Essa espera é fracionada, porque na recepção ele faz o check-in, ele entrega a carteirinha, ele senta, ele aguarda. Ele muitas vezes é chamado para uma pré-consulta ou para uma triagem, que daí encaminha ele, que ele aguarda a consulta, e depois que ele aguardou a consulta, ele vai para efetivamente ser atendido pelo médico, pelo dentista, fazer o seu exame, e muitas vezes tem um desdobramento, que quando é o atendimento pelo médico, por exemplo, que solicita os seus exames, e aí ele volta lá para a recepção, ou para esse local de espera, aguarda na recepção, pega as informações com as secretárias ou os encaminhamentos, e aí ele vai a um local de exame, que pode ser dentro da mesma instituição, ou em outros locais. Mas observem que ele tinha uma necessidade, uma demanda, quando ele chegou naquele hospital, por exemplo, que aí ele estava aguardando para falar com o médico, que concorda que já deu algumas informações, já conversou, que solicitou exames, aí ele pode ter outras dúvidas. Então, observe que o ciclo de atendimento do paciente, os momentos de comunicação também vão mudando. Nós temos aqui um dado, que uma pesquisa realizada pelo Accent Health nos Estados Unidos mostra que os médicos apontam 50% de aumento nas conversas com pacientes dos pacientes sobre temas que viram na sala de espera. Ou seja, você está colocando uma comunicação pertinente nos momentos enquanto estão aguardando atendimento, significa que você vai ter um aumento dessa conversa de qualidade do médico do paciente com o médico. Então, oferecer um conteúdo saudável, né? O tom ideal nas redes sociais, na sala de espera, deve ser leve e humanizado. Não é, às vezes, o profissional quer levar um conteúdo muito técnico. Em algumas salas de espera, quando estão esperando especificamente para um tipo de especialidade, como um exemplo, cardiologia, pode ser um conteúdo, deve ser, inclusive, também mais focado na cardiologia. Mas ele também tem que ser geral, porque o conteúdo, a saúde, nós não somos compostos apenas de coração, de olho, de boca, de ouvido. Nós somos compostos de tudo isso. Então, a saúde tem que ser pensada a 360. Então, é muito importante a gente entender. São simples dicas ali das especialidades atendidas, ou as suas especialidades, dicas. Sempre costumo também apontar quais são as cinco perguntas que os pacientes não fazem e que deveriam fazer sobre a sua especialidade. Você pode iniciar a conversa dessa forma. Quais são, ou as perguntas que os pacientes sempre têm dúvida? Você pode também antecipar essas respostas na sua sala de espera, para que quando o paciente entre, a conversa já vai para um outro nível, porque aquela dúvida básica, ela já foi sanada, ou ele já pega aquilo como um gatilho para conversar com você. Então, dicas, por exemplo, sobre seus planos atendidos, seus serviços oferecidos, comodidades online, diversas comodidades que você pode ter, oportunidades sazonais para quem trabalha com serviços, como, por exemplo, na linha de estética, que estão relacionados a alguma coisa em relação a sol, em relação à pele. Nós temos o Hospital Mãe de Deus, que é um hospital que detém a plataforma TV Doutor, só que pela necessidade que eles tinham naquele momento, de outra forma. Nós temos uma plataforma, isso que nós queremos passar, não sobre a TV Doutor, mas sobre as possibilidades de utilização desses conteúdos da TV, para que ela deixe de ser uma situação obsoleta, ou que às vezes não está gerando nenhum awareness, não está acrescentando em nada, e que ela possa efetivamente acrescentar em muito nas suas estratégias pelas características. E nesse caso, por exemplo, o Mãe de Deus optou pela plataforma TV Doutor, como uma plataforma para eles colocarem e gerirem os seus próprios conteúdos. Então, neste caso, o Hospital Mãe de Deus coloca os seus próprios conteúdos. E uma coisa bacana aqui, em duas
linhas diferenciadas. Uma linha para o paciente em salas de espera e outra linha em corredores e ambientes para os profissionais de saúde. Um outro case muito bacana também, Clínica Caposielli. Voltando agora, nós fomos a São Paulo, novamente. Bairro Campo Belo. Clínica Caposielli, uma clínica multiespecialidades, uma doutora muito ativa na comunicação e que utiliza lá a comunicação com diversos avisos. Avisos, por exemplo, falando da sua marcação de consulta online, para aqueles que ainda não o sabem, saberem que existe. Então, observe, ela está falando para o público interno dela. Por quê? Porque isso é eficiência. Né? Ou seja, se às vezes uma pessoa que tem o hábito de ligar para fazer o agendamento de uma consulta, imagina que bacana ela ter o hábito de mandar uma mensagem e ter a necessidade dela atendida. Agora nós vamos para o case de uma nutricionista, a doutora Patrícia Florencio, uma profissional muito bacana, que tem uma clínica. Agora nós vamos lá para o Recife, ela tem no Recife, ela tem em uma outra cidade também, em João Pessoa. São 3 clínicas que ela atende, e olha que bacana, ela utiliza o conteúdo da TV Doutor, ou seja, um conteúdo de saúde, né? Nós produzimos baseado pelo calendário. Ela escolhe alguns conteúdos e semanalmente ela envia com um comentário, com um adendo dela como profissional, para um grupo de WhatsApp que ela tem dos clientes, ou alguns grupos que ela tem de clientes, pacientes, onde ela está ali instruindo. E os pacientes adoram. Por quê? Porque ele está ali na casa dele, tranquilo, daqui a pouco, num grupo ou numa lista de transmissão, né? Chega ali uma mensagem da doutora Patrícia Florencio, falando sobre saúde, dando uma dica, apontando uma receita. Então, veja como tudo isso que nós estamos passando aqui e fazendo nesse momento, onde nós estamos da saúde, passa por uma coisa muito importante, que é a consciência do paciente. É a consciência do indivíduo que ele, cada um de nós, estando na posição que estivermos, somos protagonistas da nossa saúde.